Boa tarde a todos novamente. Iniciaremos então a apresentação do Aviva System Platform como a solução para a digitalização de ativos industriais. Dentro desses longos anos de evolução de produto, eu acredito que muitos de vocês já conheceram ou até mesmo já trabalharam com o Aviva System Platform, que é a evolução do produto das linhas Wonder ou Orchestra System Platform. Veremos como esse sistema multiplataforma robusto e flexível, ele consolida as informações de diferentes fontes de dados a fim de criar uma visão unificada do gerenciamento de ativos industriais. Meu nome é Hugo Ferreira, eu sou analista de suporte técnico aqui na Viva Select e atualmente eu atuo com atendimento a clientes e suporte, treinamentos técnicos e apresentações de pré-vendas em toda a linha de software Aviva. Deixe o meu contato via QR Code no canto direito. Caso tenham alguma demanda, podemos conversar particularmente. Antes de iniciarmos, eu gostaria de apresentar a nossa empresa. Somos o grupo Paragon. Há mais de 30 anos atuamos com distribuição de software no mercado nacional e em alguns países da América Latina, contendo hoje 3 principais unidades de negócio. A unidade de Analytics, com a Paragon Decision Science, onde somos pioneiros na área de simulação 3D e programação de fábrica, voltados para o segmento de logística. A unidade de automação, com a Viva Select Brasil, onde somos distribuidores full portfólio da Viva em todo o território nacional. Também temos a mais nova unidade de elétrica, onde a SEE Electrical Brasil, que distribui e fornece treinamentos sobre software SEE Electrical, que é um software ECAD para projetos elétricos, com atuação também em todo o mercado nacional. Atualmente, na Viva Select Brasil, atuamos com as seguintes áreas de atuação: pré-vendas e especificações, vendas de todo o full portfólio Aviva, suporte técnico em horário comercial, treinamentos com a vantagem de serem ministrados em horário comercial e em língua local, né? No nosso caso, português BR, e consultoria em soluções Aviva. E nesses 3 anos de operação, tivemos a honra de receber 2 prêmios como melhores parceiros Aviva no mundo, consecutivamente nos anos de 2021 e 2022. Tá? Isso evidencia o trabalho árduo e o quanto fomos compromissados com nossos clientes. Deixo aqui alguns contatos para demandas comerciais, de suporte técnico e treinamentos. Caso tenham interesse em treinamentos sobre os nossos produtos, eu gostaria de informar que a agenda para 2024 ela já está disponível no site www.avevaselect.com.br/treinamentos-aviva. Tá? Deixe os contatos que podem ser salvos através do QR Code que estão em tela. Decorreremos aqui então nessa apresentação os principais temas sobre o que é o System Platform, a topologia do System Platform, o que é o Communication Drivers, os conceitos de aplicação orientada a objeto, segurança no ambiente de aplicação, experiência de engenharia e usuário e as vantagens operacionais de engenharia e manutenção. Mas antes de iniciarmos com o principal tema do webinar, eu gostaria de deixar aqui alguns comentários, né? Gostaria de salientar que haverá uma sessão aberta para perguntas, tá? Então, por gentileza, direcionem aí os seus questionamentos, as suas demandas através do chat, que eu responderei no final da apresentação. Gostaria de informar a todos vocês que haverá um sorteio, tá? Então, eu peço que aguardem até o final da apresentação. Inclusive, se quiserem, podem ir tirando prints que nós utilizaremos no final da apresentação. Então, dando início ao principal tema do webinar, a Viva System Platform como a solução para a digitalização de ativos industriais, eu quero comentar um pouco sobre os principais desafios dos líderes industriais que eles enfrentam atualmente, né? Então, com o principal cenário, né, industrial aqui no Brasil e com constante evolução, é normal que nos deparemos com diferentes sistemas industriais no mesmo
site, né, dentro do mesmo polo industrial. E o desafio hoje dos líderes industriais está em como gerir esses sistemas para concentrar e integrar diferentes massas de dados a fim de buscar a otimização da produção, melhoria da qualidade dos produtos e garantir a eficiência operacional. É nesse contexto, então, que surge a digitalização de processos com o Digital Twin, que são modelos digitalizados do meio físico e surgem como uma abordagem essencial para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades que essa era digital nos apresenta. Hoje, então, veremos como a Veva System Platform viabiliza a criação, a manutenção e a operação desses gêmeos digitais avançados, e neste webinar vamos explorar como o Aveva System Platform possibilita a integração de dados de diversos dispositivos e diversos sistemas industriais em uma única interface, permitindo ali a criação e a digitalização de ativos industriais detalhados e precisos. E para iniciar essa jornada, existem alguns desafios. Então, os líderes industriais atualmente eles enfrentam 4 desafios cruciais para a implementação de sistemas empresariais no ramo da automação, né? Pensam então em portabilidade, mobilidade, interoperabilidade e flexibilidade. Pensando um pouco aqui sobre o tema de portabilidade, né, seria buscar soluções que permitem ser transferidas entre sistemas, e a gente pode fazer a seguinte analogia, né? Pensando ali no plano de operadora de telefonia, como que eu consigo manter as características do meu plano, o mesmo pacote de internet, a mesma quantidade de minutos, a mesma quantidade de planos, perdão, a mesma quantidade de minutos, o mesmo número telefônico, trazendo ali, migrando de plano de operadora, né, mas mantendo ali as mesmas características. Trazendo então para o contexto industrial, como seria manter a evolução da tecnologia, evitando a obsolescência. Então, o grande desafio do System Platform é a possibilidade da migração da aplicação de versões antigas que rodam em sistemas operacionais obsoletos para uma base mais atual, sem perder ali as características, né, da aplicação durante o momento do desenvolvimento. Então, ou seja, uma aplicação que ela é do System Platform 2012, por exemplo, e ela roda num sistema operacional obsoleto, né, ela pode ser migrada para uma versão mais atual, por exemplo, a 2023, mantendo todas as características, né, que foram implementadas no momento de desenvolvimento. Porém, agora, num sistema operacional mais atual, moderno, mitigando ali problemas de incompatibilidade e segurança. Falando então sobre o tema de mobilidade, seria como ter uma solução que se adapte a diferentes dispositivos, a diferentes formatos de telas e resoluções, trazendo experiências operacional de qualidade com segurança de dados, né? Como a solução Aviva System Platform, temos como cliente supervisório o Aviva OMI, que é um sistema SCADA construído com tecnologia HTML5, que torna a aplicação totalmente responsiva, né, por ser baseada ali em tecnologia web, conseguindo então se adaptar a diferentes dispositivos e resoluções. Sobre o tema interoperabilidade, o desafio está na integração harmoniosa e na comunicação dos dados de forma fluida entre diferentes sistemas. Então, o questionamento é como criar, né, uma base de dados de forma consolidada a fim de ter diferentes sistemas, diferentes tecnologias a serem consultadas, né, dentro de um único sistema, de uma única fonte de dados. Então, é nesse cenário que atualmente a grande maioria dos polos industriais hoje se encontram, com a evolução de diferentes áreas dentro da mesma indústria e com diferentes tecnologias, diferentes dispositivos de campo, desafios de gestões de usuários dentro do sistema e diferentes bancos de dados. Tudo isso, né, dificulta a comunicação clara entre esses dispositivos e sistemas, e o System Platform ele constrói uma base padronizada, totalmente orientada a objeto, capaz de receber diferentes fontes de dados e padronizar essas estruturas
a serem consultadas por outras soluções, por exemplo, soluções MES, PINs e até mesmo soluções SCADA. A flexibilidade, eu trago como pergunta como manter a flexibilidade operacional de forma segura, permitindo acesso aos dados sensíveis de forma remota, né? Então, no cenário pós-pandemia, onde o trabalho remoto é cada vez mais comum, né, ou o trabalho híbrido, se tornou cada vez mais comum ter o questionamento de como manter esses acessos a aplicações industriais de forma segura, tá? Então, o System Platform ele é um sistema totalmente flexível que ele pode ser implementado tanto em ambientes virtuais quanto em ambientes físicos, né? E verificaremos dentro desse webinar como a Veeva System Platform gerencia o modelo de acesso de usuários às plataformas, atribuindo ali diferentes níveis de permissões para o time de manutenção, operação e engenharia. Então, trago aqui o tema, o que é o Aveeva System Platform, né? Ele é um sistema multiplataforma com tecnologia cliente e servidor, com desenvolvimento orientado a objeto, onde cada plataforma ela vai gerenciar parte de um processo, tá? Então, um sistema multiplataforma, com várias plataformas, cada plataforma elas vão se conversar com tecnologia cliente-servidor, totalmente orientado a objeto, então com padrões totalmente definidos, tá? Então, por exemplo, para uma plataforma, ela vai processar dados, outra plataforma ela vai ter a responsabilidade da historização, outra para apresentar dados para um cliente supervisório, outra vai ser responsável pelo desenvolvimento da aplicação, criando então ali um sistema consolidado e robusto para gerenciar todos os dados dos processos Fabris, permitindo ali o controle e monitoramento de toda a sua planta industrial. Servindo, né, para a base de integração de outros softwares, por exemplo, como MES e SCADA. Por ser um software com desenvolvimento orientado a objeto, ele reduz o esforço de engenharia em até 80%, garantindo os padrões e templates de acordo com o modelo dos objetos criados pelo desenvolvedor. O Aveeva System Platform ele traz recursos de implementação de redundância de fácil acesso à utilização, apenas habilitando um recurso dentro do IDE, né, facilitando ali a transição de dados, né, para uma plataforma backup, caso ocorra alguma falha. A interação com a Veeva Historian também é realizada de maneira simplificada, atribuindo ali aos atributos dos objetos a função de historização, habilitando o envio de dados históricos para o Aveeva Historian. E tendo o Aveeva OMI, né, como parte do sistema supervisório, traz ele o recurso de mobilidade para diferentes dispositivos móveis, independente da resolução de tela, pois a aplicação ela se ajusta de forma dinâmica e automática para cada dispositivo. Com o modelo digitalizado da planta industrial definido com as áreas, por exemplo, uma área geral, área de recebimento, área de produção, área de processos dessa linha de produção, área de embalagem, área de envio. Com a definição da digitalização dessas áreas, é possível utilizar essa própria hierarquia do modelo digitalizado para navegação do operador dentro do sistema supervisório, facilitando ali a integração de operadores, né, que desconhecem, que possam vir a desconhecer o sistema supervisório quando, né, ele não possui esse tipo de recurso e traz ali vários sistemas, né, de acesso de modelos de navegação. Com todos esses pontos, então, o System Platform oferece uma base colaborativa e padronizada que une pessoas, processos e ativos em todas as instalações. Essa integração proporciona melhorias contínuas nas operações e suporte para decisões em tempo real, impulsionando ali a eficiência e a agilidade operacional. Então, onde o System Platform ele é implementado? Né? Ele é implementado na camada de controle, supervisão e aquisição de dados e é responsável pela requisição de dados dos dispositivos de campo a fim de integrá-los aos demais sistemas de automação, por exemplo, ao sistema MES,
pins IRP. Tá? Então, ele fica aqui na camada de supervisão e aquisição de dados, é responsável, né, por coletar as informações aqui do chão de fábrica e dos controladores dos dispositivos de campo, trazendo esses dados aqui para a plataforma, gerenciando todos esses dados e distribuindo aos clientes supervisórios, e por ele estruturar todos esses dados, né, ele disponibiliza aqui para o sistema ERP ou o sistema MES. Falando sobre os pacotes, né, que compõem o System Platform. Então, o System Platform, ele é um pacote de softwares e dentro dele a gente tem, por exemplo, o Application Server, que ele é um software de modelamento de objetos e digitalização dos processos, tá? Então, é dentro do Application Server que a gente vai construir toda a nossa camada de controle, que é coletado, né, as informações através do Communication Drivers, que puxa essas informações, que requisita essas informações dos dispositivos de campo através dos protocolos de comunicação que eu vou comentar mais à frente. O AVEVA Historian também faz parte do System Platform e ele é o historiador de baixo volume de armazenamento e alta velocidade de reprodução. Já o InTouch Access Anywhere, ele é uma aplicação que permite acessar e controlar sistemas de automação industrial através de um navegador web, proporcionando ali a visualização e a interação com telas no AVEVA InTouch ou no AVEVA OMI em qualquer dispositivo compatível. Tá? Então, qualquer dispositivo que tenha acesso ao navegador web, ele pode acessar ali o sistema supervisório de fora da sua planta, facilitando ali a supervisão remota das operações industriais sem a necessidade de abrir portas no firewall. Tá? E sobre os clientes, nós temos dois sistemas supervisórios. O primeiro é o AVEVA Operation Management Interface, mais conhecido como AVEVA OMI, que ele é um cliente supervisório para gestão operacional com experiência totalmente intuitiva e responsiva. Já o InTouch HMI, ele é um software de sistema de supervisão amplamente utilizado mundialmente, chegando ali ao market share de 1/3 do mercado global. Tá? O AVEVA Historian Client é o cliente que acessa os dados do servidor de Historian, trazendo ali as requisições desses dados por meio de queries, tá? Ou plotando esses dados em gráficos para a visualização ali dos dados históricos. Já o AVEVA Historian Web Client é a versão web do historiador cliente. Então, eu trouxe aqui uma topologia geral, tá, para o System Platform, e nessa topologia eu trago um exemplo de uma implementação do System Platform em uma arquitetura totalmente distribuída, em que cada computador, em que cada plataforma foi designada com uma função única. Tá? Lembrando que, como o System Platform ele é uma solução cliente-servidor, né, a maioria dessas funções elas podem ser combinadas em um único servidor físico. Tá? Então, por se tratar de uma tecnologia cliente-servidor, onde o cliente requisita a informação e o componente servidor envia essa informação, todos esses componentes eles podem ser adaptados, tá? E integrados em uma única plataforma ou em apenas algumas unidades. Tá? Nesse exemplo, eu quis trazer uma arquitetura geral, e dentro dessa arquitetura, nós temos o Galaxy Repository, tá? Que é responsável por hospedar o banco de dados e serviços de configuração do projeto. Então, ele é responsável pelo monitoramento e registro de toda a galáxia. Tá? A galáxia é um projeto dentro do System Platform, ou seja, o GR, né, o nosso Galaxy Repository, é ele quem verifica qual plataforma está ativa na rede, se o Communication Drivers, por exemplo, ele está coletando informações realmente dos PLCs, se os clientes eles estão requisitando as informações, se o servidor de Historian está ativo, se o servidor de licenças está ativo. Então, é ele quem gerencia
todos, todos os requisitos ali dentro da galáxia. Já os servidores de AOS, que são os servidores de Application Object Server, eles são responsáveis pela aplicação por completo, tá? Então, por todo o processo da aplicação, pelos objetos que são ali deployados e o que eles vão processar com as lógicas de script e com toda a estrutura que foi construída para esses objetos. Então, o servidor de objetos aqui ele é responsável por processar as informações, por exemplo, que são coletadas do Communication Drivers, tá? Por meio aqui dos protocolos de comunicação com os dispositivos de campo, e entregar essas informações aos clientes de supervisão, que podem ser, por exemplo, o Aveva InTouch ou o Aveva OMI. Tá? Dentro dessa arquitetura, eu trouxe também um servidor para os dados históricos e um servidor de licenças para o gerenciamento das licenças. Pois um cliente supervisório aqui, ao subir, ele acaba coletando uma licença. Então, você pode ter mais de uma plataforma disponível, tá? Requisitando aqui as licenças. Caso uma plataforma cliente seja perdida, você pode utilizar outra no mesmo momento. Duas estações de engenharia, pois o System Platform ele é um ambiente de desenvolvimento multi-usuário. Tá? Então, como todos esses componentes, né, eles estão cada um implementados em uma máquina, a gente pode unificar esses componentes dependendo ali dos recursos de hardware do seu projeto, especificados durante o desenvolvimento, para economizar, para otimizar ali tanto recursos de hardware quanto otimização de licenças. Então eu trouxe aqui uma outra analogia, uma outra topologia, onde houve uma eficiente otimização de recursos de hardware e sistema operacional, além de integrar sistemas de automação. Né? Então eu trouxe, aproveitei a mesma quantidade de plataformas, trazendo aqui a implementação dos servidores MES e servidor de batelada, tá? E unificando aqui os servidores AOS e Communication Divers em apenas duas plataformas redundantes e os servidores de Historian, Galaxy Repository e servidor de licenças concentrados aqui em uma única plataforma, tá? A fim de aproveitar os recursos de hardware e de licenciamento, tá? De sistema operacional, para a implementação de novas funções de automação, por exemplo, um servidor de batelada, gerenciamento dos processos de batelada, e um servidor para MES. E explicando um pouco sobre os conceitos, né, de desenvolvimento orientado a objeto, os objetos de automação eles são parte, né, da concentração de diferentes informações em uma única estrutura. Tá? Então aqui eu estou trazendo a representação de uma válvula. Essa válvula ela tem dados, né, referente a entradas e saídas de dispositivos de campo, scripts e lógicas de programação, dados históricos, dados de credenciais de acesso para quem vai poder controlar, quem vai poder visualizar essa válvula, alarmes e eventos, documentações e elementos gráficos totalmente unificados dentro de uma única estrutura. E aí, com essa estrutura unificada, a gente pode utilizar ela no modelo de derivação de objetos para construir ali a nossa aplicação. Então, a partir de um objeto user-defined, né, definido pelo usuário, eu posso atribuir a esse objeto o nome de válvula e inserir ali alguns atributos referentes a essa válvula. Por exemplo, ligar a válvula, desligar a válvula, status de válvula ligada ou desligada, valor da vazão no exato momento, entre outros atributos. E aí, conforme eu for criando outras estruturas de válvula, por exemplo, uma válvula que é responsável pela vazão e outra pela drenagem, né, elas herdam esses atributos aqui do meu template válvula. E aí eu posso colocar novos atributos referentes à válvula de entrada e novos atributos referentes à válvula de saída. E no momento que eu for utilizar as instâncias que realmente vão processar, né, os dados ali
do elemento físico, ou seja, do equipamento, da válvula, elas vão herdar todas essas características que foram implementadas dentro do template, tá? Então, uma válvula de vazão 1 e 2, por exemplo, elas vão herdar as características da válvula de entrada, e a válvula de drenagem 1 e 2, por exemplo, elas vão herdar as características da válvula de saída. E, por fim, é possível acrescentar aqui também novos atributos para cada válvula em específico, para cada instância em específico. Falando então do Communication Drivers, do pacote de comunicação de drivers, nós temos 3 classificações. O modelo Standard, a classificação Professional e a classificação Premier. Todas elas, a partir da Standard, elas conversam com todos esses fabricantes, tá? Então, dispositivos de campo que comunicam em protocolos industriais de todos esses fabricantes listados aqui em Supervisory Drivers, é possível realizar a comunicação com esses dispositivos, tá? Inclusive, OPC, dispositivos que comunicam com IoT, MQTT também, e Web Service para comunicação com Web APIs. Então, a partir do modelo Standard, ele já traz aqui dupla redundância, tá? Redundância para a rede de comunicação com PLC e comunicação com todos esses drivers. Para o Professional, tem a adição de multi-instância, multiversão de drivers e a funcionalidade de auto-building, que eu vou comentar no slide posterior. E para o Premier, tem a adição de tripla redundância e conversação também com os drivers de telemetria para as concessionárias de energia. Então, falando sobre o recurso de auto-building, ele é um recurso de software dentro do SMC, incluso para a licença de comunicação de drivers, por exemplo, a Professional e a Premier, que utiliza das estruturas das variáveis do PLC para a criação dos objetos e atributos de forma automática dentro da galáxia, tá? Então é possível, por exemplo, pegando ali alguns fabricantes de equipamentos industriais aí amplamente utilizados, por exemplo, a Rockwell com as estruturas de dados em UDT dentro dos seus PLCs e a Siemens com DBs, você pode aproveitar as estruturas de UDTs e DBs e importar elas de forma online e offline para dentro da sua galáxia. E ao importar essas estruturas de dados, é possível então selecionar quais dessas estruturas vão fazer parte e irão virar um objeto dentro da sua galáxia e também quais são os atributos que serão utilizados dentro desses objetos, tá? Esses objetos, quando forem criados dentro da galáxia, eles podem ser tanto templates quanto instâncias. Então, o System Platform ele é um sistema que já traz como recurso, tá, a redundância de forma nativa. Então, em sistemas aqui não redundantes, como nesse exemplo de arquitetura, a gente tem um único servidor de runtime e ele está fornecendo ali dados da camada de controle vindo do PLC para os clientes ali de supervisão. E se acontecer alguma falha, por exemplo, com esse servidor, ele acabar ali entrando em falha, é perdida, então, a comunicação com os clientes. Já em um sistema redundante, a gente tem um servidor que seria o servidor primário de aplicação e uma cópia aqui desse servidor, um servidor backup com a mesma estrutura de hardware e com o mesmo sistema operacional, com também os mesmos objetos, tá? De forma idêntica aqui à aplicação do servidor primário. E ele sempre está recebendo aqui uma atualização desse servidor primário. Quando ele cai, por exemplo, por alguma falha ou algum motivo, o servidor backup acaba assumindo e essa interpretação de dados para os clientes, para os visualizadores, eles ficam totalmente de forma transparente. O Aveva System Platform ele oferece um recurso de segurança, tá?
nativo na ferramenta que simplifica a criação e a publicação automática de certificados de segurança através de um servidor HTTPS. Esse recurso, então, ele permite a comunicação criptografada dos dados, utilizando ali o protocolo de segurança TLS 1.2, entre diferentes plataformas que compõem o System Platform. Tá? Então, onde você tiver os componentes do System Platform instalado aqui nas suas plataformas, é possível utilizar uma ferramenta nativa para gerenciar ali os certificados de segurança, atribuindo ali uma chave e publicando esse certificado de segurança num servidor HTTP, e aí todas as máquinas, todas as plataformas dentro dessa rede, elas conseguem acessar esse certificado de segurança e utilizar ali o modelo de criptografia para a transição dos dados, tá? Evitando ali um ataque conhecido como man in the middle, né? Que é quando ocorrem ataques cibernéticos a fim de acessar dados sensíveis ali, interceptando no meio do caminho, por exemplo, um processo de receita ou uma velocidade de uma esteira. Tá? Então, de forma nativa, o System Platform já traz essa tecnologia de segurança de publicação de certificados que pode ser aproveitado pela sua equipe de gestão de cibersegurança para a implementação desses certificados dentro das políticas de GPOs, das políticas de segurança. Falando um pouco sobre segurança de aplicação, né, e proteção da propriedade intelectual, o Aveva System Platform ele oferece configurações de segurança que validam as credenciais de acesso por meio dos usuários do sistema operacional. Isso é importante para a gestão de acesso seja feita externamente à aplicação, oferecendo o benefício de controlar ali as permissões através do domínio ou gerenciando ali pela equipe de IT ou TI. Tá? Então, a segurança, ela normalmente é implementada por grupos de segurança, e esses grupos de segurança, eles têm regras, tá, para acesso aos objetos dentro da aplicação. Então, cada grupo de segurança acessa determinados objetos, e esse grupo de segurança ele pode estar atrelado tanto a um usuário do sistema operacional ou a grupos de usuários do sistema operacional. Isso traz, né, o benefício de toda a gestão das credenciais de acesso, por exemplo, dos operadores, dos manutentores, do time de engenharia, do time de gestão, tá? Toda essa gestão de acessos, ao inserir um usuário ou retirar os usuários da política de acesso, ela fique fora da aplicação, sendo gerenciada ali pelo próprio sistema operacional e trazendo também uma camada adicional de segurança simplificada para a administração e permissões de acesso. E aí eu gostaria de trazer para vocês duas experiências, né? A experiência de engenharia no ambiente de engenharia e a experiência de desenvolvimento. Falando então sobre a experiência de engenharia, nós temos aqui duas janelas, duas principais janelas, tá? A primeira janela superior, ela é a janela de templates, e nessa janela de templates eu tenho todos os meus objetos definidos aqui, que o desenvolvedor utilizará para a criação das instâncias, e também a biblioteca gráfica, com todos os layouts da aplicação e todos os símbolos utilizados ali no momento do desenvolvimento. Tá? Então, com a criação dos objetos, criação dos layouts e criação dos símbolos, eles podem ser implementados aqui partindo, né, da digitalização do modelo Fabril. Tá? Então, nessa aba Model aqui, nós temos uma unidade diária, que é a planta principal, onde concentram-se todos os dados, e demais áreas aqui seguindo uma hierarquia. Então, uma área de recebimento, uma área de produção, outra área de empacotamento e outra área de envio e uma área de sistema, onde ela tem aqui todos os objetos que compõem o System Platform. Dentro da área de produção, nós temos duas linhas de produção, a linha 1 e a linha 2, e dentro da linha 1 temos 4 mixers, dentro da linha 2 nós temos também
4 mixers. Com os templates, né, a nível de objeto, foi construído aqui um template de um mixer. Esse mixer, ele tem alguns equipamentos que compõem dentro desse mixer, por exemplo, um agitador, 2 válvulas de entrada, uma válvula de drenagem, um medidor de nível, bombas e um medidor de temperatura. E toda essa estrutura, ela é aproveitada no momento da criação das instâncias, tá? Então, quando é criada alguma instância, essa instância herda, né, todos esses objetos referentes ao mixer e também as suas características principais, como os atributos que compõem esse objeto, os símbolos e os elementos gráficos. Então, por exemplo, abrindo aqui o mixer, durante a implementação e a construção desse mixer, né, foram criados aqui alguns atributos, por exemplo, um atributo para condição de alarme, onde essa condição de alarme ela parte de uma entrada de dado vinda do Communication Driver ali dos I/Os, tá? Vinda dos PLCs. Ela gera um estado de alarme e a gente pode habilitar aqui algumas outras funções, como, por exemplo, a historização, tá? Atribuindo aqui, então, os atributos e as funções que eles vão realizar, a gente também pode, dentro do mesmo objeto, implementar atribuição de um layout. Então, quando esse objeto ele for requisitado a ser apresentado em tela por meio do sistema supervisório, ele também vai carregar essas informações de layout, uma lista de equipamento de conteúdo externo. Então, também ele consegue trazer conteúdos, por exemplo, de documentações, de acesso, por exemplo, a uma lista, a um arquivo CSV. Por exemplo, nesse exemplo, a gente vai ter a lista de I/O. Temos também aqui o símbolo do processo, então toda vez que a gente navegar, né, no painel de navegação para o mixer, ele vai trazer esse detalhe do mixer, do processo do mixer, entre outros elementos gráficos aqui também, como uma trend em tempo real. Tá? Então, por exemplo, para criar uma instância, né, a partir do objeto, vamos supor que a gente vai fazer uma implementação de um novo mixer aqui, a linha 2, tá? O mixer 900. Então, seria simplesmente a gente criar uma instância e a partir do momento em que o software cria essa instância, a gente vai dar um nome para esse mixer, por exemplo, mixer 900, que é o mixer que será implementado à linha, e atribuir ele aqui à linha 2. Tá? E aí, no momento que ocorrer aqui a implementação, o deploy desse mixer, a gente vai poder visualizar ele no ambiente de teste. Tá? Então, o ambiente de teste ele serve para visualização aqui de como seria o sistema supervisório. Temos o painel de navegação e ele aproveita o modelo digitalizado ali das áreas, né? Por exemplo, planta, área de recebimento, área de produção com as suas 2 linhas, área de packaging, área de shipping e a própria área de sistema. Ele também tem aqui outros tópicos de navegação que eu vou explicar para vocês dentro aqui da usabilidade do usuário. Então vamos para o ambiente de produção. Então aqui no ambiente de produção, que é onde realmente está implementada a aplicação, nós temos aqui o processo, tá? Com as áreas de recebimento, produção, packaging e envio, shipping. E nesse painel lateral, nós podemos fazer a navegação. Então, eu vou navegar aqui até o Mixer 100, por exemplo, e ao navegar até o Mixer 100, ele monta automaticamente aqui as referências, né, para esse mixer. Então, ele traz aqui o símbolo do processo, traz as análises de KPI, ele traz a trend em tempo real, onde eu consigo verificar aqui o valor do nível, o valor da temperatura ou o valor do agitator. É possível comandar aqui o agitador. A aplicação também traz alarmes em tempo real, tá? E é totalmente responsiva. Então, é possível interagir aqui com a aplicação.
tendo a possibilidade de ampliar a visualização da lista de alarmes e interagir com eles em tempo real, e acessos a referências externas. Por exemplo, aqui a gente está acessando uma lista de I/O dentro de um arquivo CSV, e aí essa lista, né, ela vai estar hosteada em alguma plataforma, e ela também pode ser interagida pelo próprio documento e ser visualizada aqui, ou qualquer alteração que for feita dentro aqui da aplicação também acontece no documento. Tá? Também é possível ter a visualização de documentos em PDF. E recursos adicionais, por exemplo, para a visualização de um web browser. Tá? Então, esse web browser aqui a gente consegue visualizar um conteúdo em HTML previamente, ou ser direcionado para uma página dentro da internet. Tá? Então, por exemplo, aqui acessando a página da Aviva. Por fim, um último recurso que eu gostaria de mostrar para vocês é o Playback Dashboard, que é um recurso que pode ser utilizado para o time de engenharia, por exemplo, né? Entrando aqui com a credencial de um usuário do time de engenharia e habilitando a função de requisição dos dados históricos. Então, a partir da linha do tempo aqui, a partir do momento que eu ativei essa opção, ele não está mais no modo ativo, né, em tempo real, e a visualização que nós estamos tendo aqui da aplicação, ela é a partir dos dados históricos, tá? E eu posso fazer um apontamento aqui, por exemplo, de qual momento de início eu quero visualizar esses dados históricos. Então, eu vou colocar aqui a partir das 10 da manhã até o horário atual aqui, 2h41 da tarde. E aí, a partir disso, a gente consegue dar um play e visualizar aqui como que estava acontecendo o processo, por exemplo, nesse instante de tempo às 10h41, e ir navegando aqui em função do tempo para entender o que estava acontecendo com as variáveis do processo. Isso é muito interessante para o time de manutenção, por exemplo, para que eles naveguem para uma unidade ali que estava acontecendo um problema e consigam interagir com a aplicação ali em tempo real e visualizar ali, por exemplo, ó, como que estava o nível de temperatura, como que estava o nível do mixer, do mixer em geral, como que estava o nível do level, tá? E verificar essas informações a partir ali da base de dados. Então, essas são as experiências com a ferramenta, tá? Experiência de engenharia e experiência de usuário. E o Aveva System Platform, ele pode ter extensões dentro do Aveva OMI, tá? Então, assim como eu mostrei para vocês uma extensão de um app que ele faz a navegação por meio de um browser, evitando que o operador ele tenha acesso ao sistema operacional ali, né? E possa derrubar a aplicação, por exemplo, existem outros apps que podem servir como extensão para o System Platform no geral com o OMI. Por exemplo, visualizações 3D, tá? De simulação, visualizações de mapas gráficos, visualizações de câmera com inteligência artificial, visualização da lógica dos PLCs, entre outras aplicações que podem ser utilizadas como extensões. E aí, fazendo um overview, né, sobre as vantagens operacionais do System Platform, ele traz ali a biblioteca de situação condicional, ISA 101, que atua com os recursos valiosos, fornecendo a representação visual clara e consistente das condições operacionais, capacitando os operadores a agirem de forma mais eficaz diante as situações emergenciais e eventos que exigem ação imediata. A hierarquia do painel de navegação ela é baseada por padrão no modelo de digitalização da planta, o que torna a navegação muito mais intuitiva, facilitando que os operadores de diferentes linhas utilizem a mesma aplicação. A unificação das informações centralizadas em um único local, com acesso da web interface, podendo navegar a internet
e acessar qualquer documento em HTML ou também conteúdos externos, planilhas e relatórios diretamente da aplicação, tá? Evitando com que o usuário ele saia da aplicação por qualquer motivo. Gestão intuitiva de alarmes baseados em áreas e objetos e mobilidade de aplicação podendo rodar em qualquer computador, tablet ou smartphone através da tecnologia HTML5. E fazendo um overview aqui sobre as vantagens de engenharia, todos os drivers, então, eles já são inclusos dentro, né, dos pacotes de licença, por exemplo, ele já vem do pacote de licença standard, facilitando a comunicação com qualquer dispositivo de campo independente do fabricante, a otimização de recursos de hardware para unificar e gerenciar as soluções dos componentes do System Platform, 100% de aproveitamento dos recursos de engenharia e efetividade de padronização da aplicação devido ao desenvolvimento de aplicação orientada a objeto, aproveitamento de estruturas lógicas chegando a 40% da otimização de processos em rollout para outras linhas e outros sites, né, devido a essa estrutura, integração nativa de dados com a Viva Story, apenas habilitando ali um recurso, ferramentas de gerenciamento com o SMC e o Object Viewer para análise de logs e visualização dos atributos ali para o time de manutenção e engenharia, atrelados ali também ao recurso de Historical Playback para visualização de falhas segundo a base histórica. Trago aqui também dois cases de sucesso, né? O primeiro aqui do condado de Pima, localizado no Arizona, né? Uma indústria de água e influentes, onde eles utilizam o System Platform, né? Com o recurso do AV Historian, do AV InTouch e do Mobile Operator, resultando ali em avanços operacionais significativos, e essa inovação melhorou a eficiência em 50% e reduziu o consumo de energia em 10% de uma planta com capacidade ali de 60 milhões de litros de efluentes por dia, tá? E essa transformação digital, né, ela resultou ali num save de 362 mil dólares, tá? Durante ali essa implementação. Destacando o impacto positivo dessas soluções tecnológicas na otimização dos processos e na redução dos custos operacionais. E o segundo case é da empresa Viterra, localizada no Canadá. É uma empresa do ramo de CPG, alimentos e bebidas. E a Viterra alcançou resultados notáveis, né, ao adotar também o System Platform, em conjunto com o Historian para a interpretação dos dados históricos e o InTouch como sistema supervisório. E essas tecnologias proporcionaram ali uma compreensão detalhada das operações, permitindo análises profundas para impulsionar a eficiência. Isso, né, gerou um aumento de 10% na eficiência dos transportes na localidade e reduziu significativamente o tempo de recebimento dos trilhos em 40%. Né? Além do encurtamento bem expressivo do ciclo de desenvolvimento, indo de 4 meses para 4 semanas. E esses resultados, né, eles ressaltaram ali no impacto positivo da integração dessas soluções tecnológicas e na otimização das operações da Viterra, fortalecendo sua posição de forma marcante. Agradeço, então, a participação de todos vocês e abro aqui a sessão para perguntas. Eu vou deixar aqui um tempinho, tá? Para vocês digitarem as perguntas de vocês, enquanto eu vou visualizando aqui as perguntas.
Opa, legal. Recebi aqui algumas perguntas no chat, deixa eu verificar. O Rafael perguntou, né, no slide sobre o System Platform, você comentou sobre habilitar um recurso de redundância, onde ele fica. Tá, legal. Vamos lá então. Aqui no ambiente de engenharia, dentro do IDE, nós temos um componente responsável pela integração dos dados entre as plataformas e os objetos, que é essa App Engine. Tá? Então, dentro da App Engine, a gente precisa fazer duas alterações. A primeira é ir aqui na redundância e habilitar a redundância. Então, você simplesmente clica aqui nesse checkbox habilitando a redundância. E o segundo ponto é colocar o IP dentro da plataforma de qual vai ser o par redundante. Tá? Então, você precisa também, dentro aqui da plataforma que ela hospeda, identificar qual que é a rede redundante que vai receber as mensagens ali de atualizações dos checkpoints. Então, deixa eu abrir aqui o Prod Platform. Então, aqui a gente tem o endereço de rede normal e o endereço de rede redundância, tá? Local redundancy message IP address. Então, a gente faz o apontamento aqui de qual vai ser a rede redundante, tá? E habilita a redundância dentro da App Engine. A partir disso, é criada, então, uma App Engine redundante, tá vendo aqui, backup, e aí a gente pode implementar ela a uma outra plataforma que vai servir como uma plataforma backup para essa aplicação redundante. Beleza, Rafael? O Lucas aqui também perguntou, deixa eu ver, como funciona a integração do AVEVA Historia com o System Platform. Legal. Então, Lucas, é dentro também da App Engine, tá? Dentro aqui do recurso da App Engine, a gente pode habilitar onde vai ser historizado, né? Habilitar aqui, por exemplo, o Enable Storage to Historian. Então, a gente habilita a função de historiamento para o AVEVA Historian, tá? Que já está instalado aqui dentro dessa plataforma, ou de alguma plataforma, e aponta aqui o endereço de rede, né? Desse historiador, de onde está localizado o historiador. Tá? Então, ele está dentro da mesma máquina aqui, que é a S01Eng, e a gente está utilizando aqui o DNS, o próprio nome da máquina, como o endereço de rede. Tá? A partir disso, basta você acessar, então, algum objeto, e dentro do objeto, você vai selecionar qual vai ser o atributo, por exemplo, que você vai querer historizar. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, dentro do PV do Mixer Agitator, né? Então, o valor de present value do Mixer Agitator, ele está sendo historizado. Então, você habilita esse recurso de historizar, e a partir desse recurso para historizar este atributo, toda vez que alterar o valor de PV, esse atributo é historizado dentro do store. Tá? Temos aqui uma outra pergunta também do Lucas. Essa ferramenta ela permite o desenvolvimento multiusuário? Então, sim, ela permite o desenvolvimento multiusuário, tá? E ela tem um sistema de checkout. Notem que toda vez que você abre qualquer objeto dentro do System Platform, por exemplo, aqui o Mixer, ele cria um checkmark vermelho aqui, tá? Então, deixa eu dar um zoom para melhorar a visualização de vocês. Ele cria esse checkmark vermelho. E se porventura outro usuário estiver desenvolvendo, tá, em outra unidade de engenharia, tiver com o IDE aberto nesse momento, ele não consegue fazer nenhuma alteração dentro desse mesmo componente. Tá? Então, isso garante, né, o desenvolvimento multiusuário para que um usuário não tenha interferência no que o outro está desenvolvendo. Então, ao sair aqui, ao realizar a alteração e sair do objeto, esse checkmark vermelho ele acaba saindo, possibilitando que outro usuário acesse esse objeto e faça as alterações.
O Wesley perguntou como são definidas credenciais de acesso dentro do System Platform. Aqui no Configure Security, a gente tem acesso à parte de segurança, porém tem algum template aqui que ficou aberto, provavelmente é o nosso View App. Deixa eu fechar aqui o View App. E fechar aqui o View App Training, senão ele não deixa eu acessar a camada de segurança. Bom, fechei. Acredito que agora a gente tem acesso. Na parte de configuração, segurança, tá? A gente tem aqui acesso às credenciais de segurança. Então, estamos utilizando aqui dentro dessa aplicação segurança baseada no grupo de sistema operacional, tá? Então, é definido dentro do Active Directory aqui, por exemplo, os usuários e os grupos dentro do sistema operacional. E a partir disso, é definido também os grupos dentro aqui da segurança. Então, a gente pode colocar um grupo de engenharia, um grupo de manutenção, e a partir desses grupos a gente tem uma lista de objetos, e essa lista de objetos ela é transferida para dentro desses grupos. E aí, se o usuário estiver dentro de um grupo, por exemplo, de engenharia, ele tem permissões de acesso a esses objetos dentro da aplicação. Tá? Então, as credenciais de acesso elas são definidas dentro do sistema operacional, né, por meio do Active Directory, ou localmente no sistema operacional. E dentro da aplicação a gente atribui grupos de segurança e regras para esses grupos de segurança, para que, por exemplo, os usuários aqui do grupo Application Administrator, eles possam acessar o IDE e ter permissões de acesso às ferramentas de manutenção. Já os Plant Operators da linha 1 e da linha 2, eles não têm acesso aos ambientes de desenvolvimento, porém eles têm acesso aqui às informações, por exemplo, da linha 2, ó, o Operators da linha 2, ele pode modificar aqui alarmes referentes à linha 2. Tá? A Andressa perguntou quais são os fabricantes de PLC que existe a integração nativa com o System Platform. Tá? Então, dentro aqui da ferramenta do SMC, a gente consegue visualizar quais são os protocolos de comunicação. Tá? E dentro dos protocolos de comunicação, existem ali os fabricantes. Então, aqui dentro do nó de produção, por exemplo, a gente tem MBTCP. No MBTCP, nós temos comunicação aqui com Schneider. Tá? Esse driver Melsec, comunicação com Mitsubishi, por exemplo, comunicação com Onron, comunicação com Schneider no SDIR, um driver para simulação, comunicação com Texas Instruments, comunicação com Web Servers para APIs, comunicação com Rockwell, com ABCP ou ABTCP, com drivers de protocolos abertos também, né? BACnet, por exemplo, CodeSys, OI Gateway para comunicação OPC, tá? Entre outros drivers aqui. O Rodrigo perguntou, gostaria de saber um pouco mais sobre o GR, né, o Galaxy Repository. Dentro da estrutura do Aveva System Platform, qual que é a sua função e responsabilidade? Tá. Então, dentro dessa estrutura, o GR ele é responsável, deixa eu pegar aqui o IDE novamente, e na visão de deployment. Então, na visão de deployment eu tenho aqui duas plataformas, tá? A visão de deployment é a visão da arquitetura dentro da nossa rede. No meu caso, eu tenho a plataforma de engenharia, que ela também é o GR, e ela tem a plataforma de produção, onde está deployada a aplicação. Dentro do meu GR, que é essa plataforma amarela aqui, dentro da minha visão de deployment, eu consigo acessar aqui algumas informações, por exemplo, dentro dos logs, e ter a visualização do que está acontecendo
com o meu sistema. Tá? Então, aqui, ó, o GR Platform, eu consigo visualizar aqui, por exemplo, que tem um componente dentro da máquina S1 Prog, por exemplo, tem algum componente definido aqui com o nome S01 Prog, deveria prod, e ele não está conseguindo acessar, por exemplo, o tópico de comunicação aqui com o dispositivo de campo. Tá? Então, provavelmente tem algum erro de projeto, alguma definição, e isso aqui fica aparecendo no log por conta disso. Tá? E aí a gente consegue visualizar N logs aqui a partir do GR. Então, a sua responsabilidade, tá? Só para concluir, a sua responsabilidade, ele é o repositório do projeto. Qualquer integração que acontece, por exemplo, um deploy ou um undeploy dos componentes, tá? Eles são implementados dentro desse log, e aí a gente consegue visualizar o que ocorreu com as plataformas e com os componentes das plataformas através do log geral do GR ou em cada plataforma em específico. O Roberto perguntou se o System Platform se relaciona com a Viva Pi. E é necessário o Pi para o uso do System Platform ou o System Platform substitui o Pi? Não, nesse caso, o Pi ele é uma ferramenta, né, a qual ela pode se conectar ao System Platform, enquanto o System Platform ele é para o controle do sistema. Tá? Então, o System Platform a gente faz todo o modelamento aqui da camada industrial, tá? A digitalização dos processos, e a partir da digitalização dos processos a gente consegue integrar por meio dos objetos com o Pi, utilizando ali comunicação com pins. Tá? Então o Pi ele é um software pins que é totalmente diferente aqui da proposta do System Platform, que é para o gerenciamento e controle. Tá? Então o Pi ele fica localizado ali mais perto da pirâmide da automação, junto ali do sistema RP, né? Não tão na camada industrial. O Mauro perguntou se os templates eles são feitos na plataforma ou no SCADA. Eu não entendi muito bem, tá? Vou pedir para você reformular essa pergunta. O Rafael perguntou, seria possível utilizar o web browser para acessar um repositório do WorkTasks? Se você tiver esse repositório hospedado dentro de uma URL, sim, é possível. Tá? Então ele faz acesso a qualquer URL. Por exemplo, aqui eu fiz o acesso a uma documentação, tá? Então vou abrir aqui novamente. Web browser. Estou navegando numa página, né, num endereço HTTPS. Porém, se eu quiser visualizar aqui um documento em HTML localizado, eu consigo ter essa visualização diretamente aqui do web browser. Tá? O Bruno perguntou se existe uma versão de teste para a utilização do sistema, né, como demo. Bruno, no momento não existe uma licença disponível, tá, para teste. Normalmente a gente precisa realmente de uma licença para o desenvolvimento. O IDE, por exemplo, ele não abre, né, o ambiente de desenvolvimento ele não abre como um recurso demo, tá? Precisa realmente de uma licença. Porém, você pode conversar com alguém do time do time comercial, dependendo ali da necessidade, a gente consegue gerar uma licença demonstrativa ali num período de tempo, tá bom? Bom, o Vinícius perguntou também sobre o PySystem, né? O System Platform, ele inclui o PySystem ou eles são sistemas separados? Então a resposta é sim, eles são sistemas separados, porém eles podem se comunicar de maneira nativa, tá? O Augustin perguntou aqui, a comunicação com o Pi é transparente com a plataforma do sistema ou são produtos que funcionarão de forma independente?
Bom, é a mesma resposta, tá? Ela é totalmente transparente, porque é feita de maneira nativa, tá? Mas são componentes diferentes, tá? O Augustin também perguntou, em relação à arquitetura, ela pode ser 100% virtualizada para servidores e clientes ou há restrição? Não, não há restrição. As restrições elas estão única e exclusivamente em sistemas operacionais. Existem também, tá, uma documentação de virtualização, o Augustin. Deixa eu pegar aqui rapidamente para você. Que você pode visualizar, tá, quais são os ambientes virtuais que podem ser utilizados como base de host para o System Platform, tá? Então, vou pegar aqui o Technology Matrix, por exemplo, da versão 2023. Deixa a minha internet carregar. Pegar aqui o Application Server 2023. E dentro aqui do Application Server 2023, a gente tem Data Environment, deixa eu pegar, Virtualization and Fault Tolerance, tá? Então, esses sistemas aqui de virtualização, por exemplo, Hyper-V, VMware Workstation 12, Workstation 16, tá? vSpire 7.0, Update 2 e Update 3, todos esses ambientes aqui virtualizados, eles são homologados, assim como banco de dados e sistemas operacionais, tá? Então, a gente sempre consulta aqui a documentação do Technology Matrix. O Vinícius perguntou aqui sobre como ser feitos scripts dentro dos objetos, tá? Então, dentro dos objetos, o Vinícius, eles têm uma área própria de script, tá? Deixa eu pegar aqui. Então, vou abrir aqui qualquer objeto, por exemplo, deixa eu pensar, qualquer um. Vou pegar o agitador. E aí, esse objeto, por exemplo, ele tem uma aba de script, tá? E aí você tem scripts aqui, no momento de start, né, quando ele é deployado, quando liga a plataforma, no primeiro ciclo, no ciclo em toda a execução, no último ciclo de off-scan, ou quando a plataforma vai em shutdown. E aí você insere um script baseado nisso, coloca a sua expressão, e aqui vai o corpo do script, tá? Isso serve para qualquer objeto dentro do System Platform, ele tem uma aba de scripts aqui. Eita, que tem bastante pergunta, vamos lá. Quais seriam as vantagens e diferenças do System Platform em relação ao PySystem Py? Bom, basicamente o System Platform, ele é esse ambiente multiplataforma, tá totalmente flexível, para construir ali o controle da camada de dados, tá? Então você primeiro define como que são as estruturas de dados, e com essa definição, né, dessa camada de dados, você pode atribuir ali o controle para essa camada de dados. Já para o PySystem, né, ele é um software PINS, então ele vai gerenciar toda a cadeia de historização desses dados e também um pouco da visualização desses dados históricos, tá? Mas ele não faz controle ali em tempo real. O Agnaldo perguntou se esse sistema ele pode ser utilizado como um sistema supervisório e qual seria a diferença do Aveva Edge, né? Então, sim, ele é utilizado um sistema supervisório, porém, ele é uma aplicação a nível enterprise, tá? Esse tipo de aplicação, ele serve para uma indústria por completo, né? Então, todas as workstations, né? Todas as estações em linhas de produção, elas podem ser a mesma aplicação. Já o Aveva Edge, ele normalmente é um sistema supervisório para a borda, onde cada workstation ela vai ter uma aplicação do Aveva Edge standalone, tá? O Paulo perguntou
sobre os drivers. Quando não tem disponível no SMC, como que eu faço para adicionar? Bom, você pode baixar diretamente do site da Aviva, tá, Paulo? Ou abrir um case de suporte com o driver que você solicita. Então, dentro aqui do Knowledge Base Support, a gente tem o Communication Drivers e tem todos os pacotes de drivers aqui, por exemplo, da versão 2023, tá? Então, aqui é simplesmente vir e realizar o download aqui do zip ou do ISO, e aí você faz o download do pack por completo de drivers, tá? O Henrique perguntou qual a diferença do Aveva OMI e do Aveva InTouch HMI. Bom, são tecnologias diferentes, tá? O InTouch HMI, ele é um software de sistema supervisório com 30 anos de evolução de produto. Ele é baseado numa tecnologia que a gente chama de ActiveX, né? Então, para essa tecnologia, você precisa definir o tamanho do objeto em tela, do elemento gráfico, e qual vai ser a resolução, né? E... Tempo? Tá, beleza. Então, dentro aqui do layout do objeto mixer, a gente tem um asset layout e ele carrega esse layout. Quando o mixer for chamado em tela, por exemplo, né, ele monta esse layout. Então, se a gente navegar para qualquer lugar, qualquer tópico aqui de navegação que não tem o mixer, ele monta esse layout padrão, main. Quando eu chamo o mixer em tela, ele pega essa mesma estrutura aqui e monta um outro layout em cima, tá? Sem contar que o OMI ele é totalmente responsível, tá? Então ele serve para diferentes telas. O InTouch você teria que criar, converter a aplicação para cada tela, tá? Então, por exemplo, se eu for aqui alterar a tela para uma resolução menor, a própria aplicação ela se adapta rapidamente ali a essa nova resolução, tá? Então eu posso colocar aqui diferentes resoluções que a minha aplicação ela vai se adaptando automaticamente, beleza? O InTouch já não possui esse recurso. Beleza, pessoal? Essa foi a última pergunta. Gostaria de agradecer a presença de todos que vocês que participaram aqui deste webinar.